Isso aí, pessoal, tentando aqui mais uma vez para a gente iniciar a nossa conversa. Hoje com o nosso convidado, né, Shirley de Melo Lima. Espero que a gente consiga aí ter sucesso nessa nossa transmissão, né? Como falei, os entraves da internet ainda nos impedem de fazer um trabalho mais eficiente e tal. Então a gente vai iniciar, né, mais uma vez aqui a tentativa e hoje, como já havia dito, teremos hoje como convidado Shirley de Melo Lima, nosso colega que teve aqui uma trajetória aqui na cidade de Salgado São Félix e vamos convidá-lo a participar conosco aqui da nossa live compartilhada no Conversa Afinada. Já tentando aqui adicionar o meu convidado para a gente iniciar a nossa conversa. Espero que a gente consiga sim fazer esse momento, essa nossa conversa para a gente ter um bate-papo bastante agradável e certamente a gente vai conseguir aqui fazer com que a gente possa ter um diálogo bastante produtivo com essa personalidade, essa pessoa com quem irei conversar hoje, uma pessoa que admiro bastante, certo? Tentando aqui adicionar o amigo para que a gente possa aí começar o nosso bate-papo com o amigo Shirley. Já tentando o contato aqui, espero que a gente, como falei, né? Espero que a gente consiga aqui. Vamos lá, vamos tentar. Espero que a gente consiga sim esse esse bate-papo já aqui com o nosso convidado. Desde já agradecendo a você que está dando uma passadinha aqui, o nosso amigo Adriano Rodrigues, né? Não sei quais os problemas aqui da internet, que a gente, vez por outra, a gente tem esse problema, né? E a gente está aqui tentando contactar o nosso convidado. Agora sim, é isso aí, rapaz. Olá, Shirley, boa noite. Olá, Divomir, boa noite, tudo bom? Enfim, Só conseguimos, apoiar né? o celular. É, e aí, como estás? Bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem? Consigo. Você consegue me ouvir bem? Sim, está tranquilo. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, de antemão gostaria já de agradecer a você pela disponibilidade, viu, em poder participar desse modesto projeto que desenvolvi durante esse momento atípico que a gente está vivendo. E você veio aqui agregar sob a indicação de nossa amiga Aldenir. Eu gosto de registrar isso aqui porque, na verdade, foram muitas pessoas que me passou pela mente, mas confesso a você que não havia lembrado de você e tão quão Ô, importante rapaz, que é isso? você, você foi para a nossa história aqui. Eu focado na história musical profana, aí esqueci do lado musical religioso. Eu que agradeço. Mas Um Aldenir me prazer puxou a também. orelha. Aldenir me puxou a orelha aí. Estamos aqui juntos, viu? Então, muito obrigado pela aceitação do convite. Nada, que é isso, eu que agradeço. Shirley, normalmente eu gosto de apresentar o convidado de uma maneira relativamente um pouco formal. Então, o convidado de hoje é Shirley de Melo Lima, 32 anos já de música, canta desde 12 anos de idade, é técnico em educação vocal, tem curso de oratória, 21 anos como professor de canto, e teve o início aqui na cidade de Salgado São Félix em 1999, onde foram fundados em 2 anos 4 corais. Eu queria que você desse o seu boa noite para os nossos convidados e que a gente possa começar aqui a nossa conversa em seguida. Tudo bem, boa noite, Divomir, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, com grande alegria, com grande satisfação que eu atendi ao seu convite. Que bom que pelo menos alguém me fez lembrar, né? Me fez ser lembrado. É verdade.
Confesso a você, peço até desculpas que realmente não me passou pela mente. Até porque, se eu não me engano, a gente foi vamos dizer assim, de épocas diferentes, né? Dentro da música, Sim, tanto principalmente na parte religiosa, porque depois que eu vim aqui para Riacho dos Currais, né, onde resido hoje, sou casado, foi um momento meio que de transição, né? Você saiu, aí eu fiquei, eu não acompanhei bem. Eu meio que dei continuidade, porque até hoje eu toco na igreja aqui ainda, e principalmente em Riacho dos Currais, né? E aqui já está com a gente, ó, Josivan e Aldenia, estão ligados aqui e dizendo que vai ser uma boa conversa. Obrigado, Aldeni, muito obrigado pela indicação. é, Shirley, esse, eu esse gostaria que casal você... mora no meu coração. São pessoas excepcionais, né? São São pessoas demais. excepcionais. Eu sou muito amigo deles também, viu? Não é só mérito seu, não. Privilégio seu, não. Faz Shirley, me parte. diga uma coisa. Me diga uma coisa. Como você se define? Quem é Shirley? Rapaz, eu sou um cara que eu gosto muito de música. Eu gosto muito de estar cantando o tempo todo. Quem convive comigo sabe. Se é uma coisa assim que eu aprendi a fazer durante o tempo, foi justamente a utilizar a minha voz. Em 98, quando eu entrei no seminário, eu tive essa oportunidade porque em 99, assim que começou o meu trabalho pastoral aí em Salgado, eu tive 2 anos de formação em canto e educação vocal com o padre que era maestro, padre José, que era formador do seminário. Aí ele aproveitou e montou um coral de seminaristas do qual eu participei, né? Então isso me fez assim, des me descobrir, redescobrir profundamente dentro da música. Sei. Aí no caso, Shirley, você realmente é um apreciador da música. Então a sua iniciação musical foi basicamente esta aí que você falou. Assim, eu já cantava desde os 12, né? Mas eu não tinha noção de nada, assim. A gente aprendia a cantar na raça. Eu morava no interior, numa cidade pequena, e lá a gente não tinha acesso a aulas de canto, de educação vocal, e eu ansiava muito por isso, sabe? Então, quando eu fui ao seminário em 98, eu já cantava. Só que eu não tinha noção de nada, eu não sabia o que era prega vocal, se era corda, se era pega vocal, alcance vocal, eu não sabia a diferença de timbre, de postura, de nada, eu não sabia, não tinha noção de basicamente nada. Eu vim aprender com esse maestro lá no seminário. Shirley, como foi essa tua vinda para Salgado de São Félix? Quando fala em Salgado de São Félix, o que te remete assim na memória? Cara, tanta coisa, porque eu vivi Salgado nesses 2 anos como se eu tivesse passado uns 20 anos lá. Como se tivesse assim, uma experiência, sabe aquela coisa profunda de você viver intensamente esses 2 anos? Fui eu. Então, de imediato, quando a gente chegou no segundo ano do seminário, a gente não sabia para onde ir. A gente sabia que fazer pastoral em algum lugar que não seria na capital ou região metropolitana da Paraíba, aliás, João Pessoa, né? Então seria algum lugar da Paraíba, provavelmente interior. Aí foi quando, no sorteio que foi feito lá, meu nome e o de Valdomiro caiu para Salgado de São Félix. Inclusive, quando nós chegamos na cidade, nós chegamos na transição entre padres. Estava saindo o padre Eudésio e chegando o padre Léo. Eu lembro que a área pastoral passou um tempo, alguns meses, sem padre. Então, a gente que dava toda assim, uma assistência, né? As capelas, Sei. as comunidades, enfim. Aí no caso, essa vinda para Salgado se deu justamente nesse momento. Mas você é natural de que cidade mesmo, Shirley? Eu sou de uma cidade chamada São José do Belmonte, aqui em Pernambuco. Hoje eu moro no Recife, já tem 12 anos, mas eu sou de lá. Atualmente a minha mãe mora em Serra Talhada com um irmão meu. Sei. No caso, você até essa questão de sair do seminário, você não conhecia
a cidade de Salgado de São Félix, né? Não, não, não. Eu nunca tinha escutado nem falar, na verdade. Eu vim conhecer Salgado depois da minha experiência seminarística. Eu sei. O meu Ô, intuito Xi, de estar em Salgado foi mais de evangelização. eu Só que eu sei. aproveitei para evangelizar a partir de algo que eu dominava, que era a musicalidade. Eu sei. Aí você no caso não seguiu não seguiu o caminho de ser padre, por exemplo, né? Não, eu não terminei os estudos. Eu sei. Mesmo tendo essa vocação assim, você optou, tomou a decisão e seguiu vamos assim, uma vida cristã normal, vamos dizer assim, né? Hoje eu sou um leigo, né? Faço parte do laicado na igreja, né? Tô- Continuo com as minhas funções como animador litúrgico hoje Eu e como sei. salmista na igreja. Porém, assim, eu não deixei a igreja, eu deixei apenas o seminário. Chega um tempo que houve um consenso entre mim e a diocese que não seria bem isso, né? Que seria o ideal para a minha vida. Eu sei. Então, eu busquei outro caminho. O Shirley, quais Foi, foram as tuas, puxando ainda para o lado da música, quais foram as tuas maiores referências, assim, musicais, assim? cara, eu não digo as minhas, eu digo a minha. Foi o Sei. Padre Zezinho, Padre Zezinho. incomparável. Assim. Eu aprendi muito ouvindo o Padre Zezinho e os cantores de Deus que na época faziam o back deles. Fazia o back dele, né? Eu sei. Na verdade, Padre Zezinho foi quem começou, né? Essa questão da musicalidade dentro da igreja, né? Sim. Evangelizar de fato com a música, né? Padre Zezinho, aí depois veio o Padre Marcelo Rossi, né? E Sim, sim. assim, Aí vieram sucessivamente. os outros, Adriano Arides, Celina Borges, Padre Fábio de Mello, Padre Joãozinho. E aí tiveram, depois eles tiveram uma influência fundamental na minha vida, e até hoje são cantores pelos quais eu sou assim apaixonado. Né? Liana Ribeiro, Valmir Alencar, Ministério Adoração e Vida, enfim, dentre outros. Né? Mas o Padre Zezinho foi, sem dúvida, Shirley, o estopim para me ensinar mesmo assim, essa questão do canto, para ouvir, interpretar, fazer. aquela forma bem tranquila, né? E hinos bem familiares, né? Como a oração da família, né? Aquele hino, né? Aquela canção que tem. E cantou de tudo, né? Me diz uma coisa, Shirley. Que você vivenciou do ponto de vista? Porque assim, mesmo você não seguindo a questão de seminário até se tornar um padre, mas você continuou próximo realmente da igreja a tal ponto de ser visto ainda, né? Quando a gente fala em Shirley aqui, a gente lembra de Shirley seminarista, né? Como se foi a referência ainda de padre, vamos dizer assim. E como foi que Shirley, a pessoa religiosa, compreendeu esse momento que a gente viveu aí, essa pandemia, que inclusive a gente ainda está vivendo, né? Rapaz, complicado. Sabe o que é você chegar no dia de Corpus Christi na igreja? Não foi nem aqui no Recife, eu estava no sertão. Eu fui para a Serra Talhada, eu tinha ido para cuidar da minha saúde e calhou também que eu precisei ficar em casa para ajudar a minha mãe, que também precisou de ajuda com a saúde dela mental, né? Minha mãe Sei. ela tem depressão, né? Ela está tratando, está cuidando e tal, mas às vezes ela precisa de um apoio, de alguém que fique realmente com ela, que faça companhia. Então, eu fiquei preso, não consegui voltar para Recife, porque houve aquele período do lockdown, e aí, Isso. quando, às vezes, quando eu estou lá em Serra Talhada, eu não paro. Eu sempre sou convidado para cantar nas celebrações, para substituir alguém, para fazer o salmo em alguma missa. Então, o que, que acontece? O padre avisou que teria a distribuição da Eucaristia nas capelas.
mas não foi dito como seria essa distribuição. E assim que meu irmão e eu, que também canta, o mais novo, Edilino, chegamos na capela de São Cristóvão, a gente já tinha combinado para ir para lá, porque é a capela mais próxima do lado de casa. Aí nós fomos convocados pela coordenadora da comunidade, por Teone, para fazer um instante de adoração. E, assim, aquilo nos pegou completamente de surpresa, porque a gente não esperava. Não, a gente vai, recebe a comunhão e volta para casa. Era a nossa intenção. Cara, quando a gente chegou, a gente percebeu uma sede de Eucaristia, uma sede de Deus tão grande das pessoas que, assim, se a gente tivesse demorado lá 2, 3 horas, o pessoal tinha ficado com a gente, em Eu sei. oração, cantando e adorando a Jesus lá naquele momento. Tem sido uma experiência, como foi de fato uma experiência fantástica, né? Mesmo por, assim, porque não podia ficar muito tempo, não podia aglomerar, enfim, mas uma horinha que a gente passou lá dentro foi o suficiente para acender a fé das pessoas, sabe, de uma maneira muito vívida. Então, para você ver o que a quarentena não fez com a gente, né? Ou seja, nos afastou de coisas tão bonitas, tão profundas como a nossa fé. Ou seja, o fato de rezar em casa não preenche tanto quanto você participar da Eucaristia, né? Pelo menos para nós católicos. Inclusive aquela questão da coletividade, né? Você está em sintonia com o seu irmão, né? Então isso aí é uma intenção bem interessante. Por mais que as pessoas consigam, né? Na sua intimidade fazer suas orações, mas esse contexto mais coletivo, com as pessoas que comungam do mesmo pensamento, aí realmente Verdade. ficou muito prejudicado nesse momento. O Shirley, só uma licença aqui para mim dar uma boa noite aqui pro pessoal que está acompanhando Tá a gente, bom, tá fica à certo? vontade. Eu não estou Então, conseguindo aqui, visualizar nada. depois você assista, que normalmente eu assisto minhas entrevistas depois, para ver onde foi que deu certo. Tá bom, então. Beleza. Falou, cara. Eu quero mandar aqui uma boa noite especial ao amigo Adriano Rodrigues, também a Naldo Vieira, certo? A Ana Lúcia, ao Denis Zenade Josivan, muito obrigado ao Denis, Josivan. Também a Lilian George, né? Silva. Aí, que bom aqui, tá aqui com a gente também. O amigo Osias, Raminho Barbosa. Lília tá mandando um abraço para você, fraterno, tá? Não sei se você se recorda de Idem, Lília, certamente, né? Pronto. com certeza. Também o amigo Tarcísio Franco. Ana Ferraz aqui está dizendo que está ligadíssima aqui na live. Obrigado a vocês pela participação. Também E saúdo meu amor, aqui, beijo. também saúdo aqui meus amigos de Salgado São Félix, meu irmão Djalmir, meu amigo Adilson, cabeleireiro, meu amigo Osias, né, lá em São Paulo, curtindo aqui, assistindo esse momento. O Osias, que inclusive já foi meu entrevistado também. E a gente está fazendo, Shirley, a última live do ano, né? Para mim é uma E, satisfação enorme. e Um, honra, né? proje um projeto que iniciou-se nesse momento tão delicado que algumas pessoas tiveram também, nós, inclusive, posso falar até eu, tive como é que eu posso dizer, pegou essa oportunidade há quem diga que a dor é inevitável, mas o sofrimento não, né? Então a gente tem que transformar os dias difíceis em, em novas oportunidades para a gente evoluir e crescer como ser humano, né? Isso a gente tem feito e graças a Deus a gente está aqui, inclusive, conversando, né? Coisas Verdade. que talvez a gente nem tivesse pensado nisso. Shirley, dando curso aqui ao nosso momento, eu gostaria que você falasse um pouco dos seus projetos autorais. Inclusive tem um que eu destaquei aqui, salvo me engano, você foi quem compôs a ladainha de São Félix, né, de Cantalice, não é isso? Isso. Aqui de nossa paróquia, que é inclusive uma das músicas mais bem cantadas pelo povo. Assim, eu acho que só perde, talvez só perca para justamente o hino
de São Félix, né? Mas a ladainha de São Félix é aquela que a igreja toda canta com muito entusiasmo. Como foi essa ideia de fazer essa ladainha para São Félix? Como surgiu? E como você se sente hoje em saber que tem uma música desse naipe? Eu posso dizer desse naipe porque, vez por outra, eu toco ela também, é, num registro tão memorável aqui de nossa matriz. Cara, eu me sinto muito bem. Assim, no geral, eu não sou muito compositor, sabe? Eu sou mais intérprete do que compositor. Eu compus poucas coisas na minha vida como cantor. Eu sou mais para interpretar do que mesmo compor. Mas Salgado despertou em mim, assim, um interesse profundo. Assim, eu vi as pessoas falando sobre a festa de São Félix, mas eu não acreditava. Eu não acreditava como era. Aí, no ano 2000, quando eu cheguei em Salgado, em 99, fazia acho que um mês aproximadamente, um mês e pouco, que tinha tido a festa. Aí a gente não teve a noção do que era. Aí, quando foi no ano 2000, eu digo, eu vou fazer questão de participar de tudo, para eu ver como é. Tudo, tudo, inclusive da alvorada, da festa do clube, de tudo eu participei. Participei de tudo. Eu queria ver de perto a festa de rua, tudo. Eu queria ver de perto como era essa festa. E o que mais me impressionou foi a fé do povo salgadense. Menino, eu não tinha noção do quanto isso era forte na comunidade salgadense. A fé por esse santo padroeiro que eu nem conhecia, não sabia que existia São Félix e Cantalice. Era outra coisa também que eu não sabia. Eu descobri depois que eu fui para Salgado. Então, tudo ali me encantou, tudo. A fé do povo, a maneira que as pessoas saíram na procissão, aquele mundaréu de gente, a igreja é um mimo, é um marco dentro da cidade, assim, uma das coisas mais bonitas que eu acho em Salgado, que eu tenho muito prazer, e sempre tive muito prazer em estar, às vezes até o próprio padre mesmo, muita gente não dava na casa paroquial para resolver as coisas, e ele chegava para mim e fazia, Chilei, vá lá fora, vá resolver, ou seja, eu tinha, às vezes, uma autoridade que parece que nem o padre queria para ele, sabe? Porque era Eu muita sei. responsabilidade, muita autoridade que a gente tinha diante do povo, quando na verdade eu, enquanto seminarista, eu não era nada, eu só era um seminarista, eu só era um evangelizador, um missionário na comunidade. Só que toda essa intensidade, essa carga intensa de vida em Salgado, de relacionamento com as pessoas, de estar na casa de um, de estar na casa de outro, muitas vezes fazendo uma refeição, tomando um café, conversando, enfim. Tudo isso me fez acordar para uma coisa, né? Digo, aí eu cheguei para Antônio Lucas e perguntei a ele, vem cá, faz quanto tempo que existe essa festa de São Félix aqui? Aí ele disse, olhe, mais ou menos 150 anos de tradição. Houve até uma polêmica com relação ao hino, porque assim, vai ser até bom eu explicar. Quando eu cheguei de férias para participar dessa festa, o coral havia feito uma adaptação da melodia da música a um ritmo. Sei. Aí saiu até um comentário que eu tinha mudado o hino do padroeiro. Na verdade, isso não aconteceu, né? Os meninos acompanharam meu sofrimento. Tive noites em claro, noites de pesadelo e tudo por causa disso. Então, porque eu vi essa fé muito intensa do povo. Eu disse, poxa, eu só não fez nada, eu só fez adaptar um ritmo. Mas na cabeça do povo a gente tinha mexido, tinha ferido a Eu tradição. sei. Aí eu conversando com o Antônio Lucas, eu disse, na verdade, assim, a intenção não foi essa. Né? Graças a Deus, a intenção não foi essa. Eu tenho minha consciência limpa. E eu conversando com o Antônio Lucas, aí eu disse, ô Toninho, como é que São Félix tem uma festa que já é comemorada há mais de 150 anos dentro da arquidiocese? E São Félix de Cantalice não tem uma ladainha. Aí ele disse que não sei, só sei que não tem. Aí eu botei na cabeça que eu queria compor uma ladainha para São Félix. Eu sei que passou o período todo da pastoral, passou 2001, que foi o último ano que eu fiz seminário. Passou 2002, 2003, acho que 2004, se eu não me engano foi 2005. Me veio como uma luva, assim, não só a letra, mas a melodia.
na cabeça. O Espírito Santo parece que veio e disse, essa daqui vai ser a ladainha e vai ser a letra, vai ser a melodia e vai ser a letra da ladainha de São Félix de Cantalice. Cara, eu me senti tão inspirado nesse momento, sabe? Eu não sabia, a gente que realmente, você sabe que quando a gente compõe qualquer coisa, a gente não tem noção do alcance que pode ter ou que pode não ter É determinadas coisas. Ou verdade. seja, as pessoas poderiam gostar, como também poderiam não gostar. Mas eu me sinto profundamente satisfeito porque eu consegui fazer um trabalho muito bom na, na pastoral, lá em Salgado, e deixei uma marca indelével. Ou seja, que jamais alguém pode apagar. Né? Eu digo, vou fazer essa ladainha. Eu fui, corri atrás, compus a ladainha, levei, apresentei para o coral e eu sei que, se eu não me engano, nesse mesmo ano eu não pude participar da festa, os meninos já puderam introduzir. E, assim, me emociona muito o fato de saber que não só as pessoas gostaram, mas as pessoas também se emocionam quando cantam a ladainha durante as novenas de São Félix de Cantalice. Porque realmente foi algo que brotou da fé do próprio povo. O que me inspirou foi a fé do povo. Eu fiquei, assim, profundamente encantado com a fé do povo de Salgado, com esse padroeiro tão belo, né? Porque se a gente for analisar, uma pessoa que se dedicou completamente aos pobres, que fez da sua vida doação, e hoje em dia a gente não encontra mais tanto isso, né? São poucas as pessoas que o santo, ele na verdade, ele deve servir para a gente como referência, como um exemplo e como uma seta que aponta para Jesus, né? Não é à toa que ele tem o menino Jesus nos braços. Então, tudo isso, assim, me ajudou a compor. E as pessoas conversavam comigo, sabe? Chile é tão interessante que aqui em Salgado se fala muito dos filhos ausentes, né? Das pessoas que estão distantes. Se fala muito da arquidiocese, das atividades pastorais. E essa coisa foi construindo, assim, foi sendo construída aos pouquinhos na minha cabeça, né? Tanto que na ladainha tem um momento que fala dos filhos ausentes, das pessoas que são de Salgado, mas que moram fora hoje, até por questão mesmo de sobrevivência. Enfim, mas o carinho que eu tenho por essa música, em especial, é tanto que, assim, essa música não é minha. Eu digo que essa música não é minha, porque foi um presente que eu dei para a comunidade salgadense como um todo, mas, assim, foi algo que me veio através do Espírito Santo e que, assim, cativou o coração da comunidade, que era uma coisa também que eu queria. Eu disse, eu quero fazer algo bonito, eu quero fazer algo que cative as pessoas, que chegue no coração das pessoas e que seja, ao mesmo tempo, simbólico. Não que vá tomar o lugar do hino. Eu não quero que tome o lugar do hino, não. É tanto que eu compus para ser ladainha, que ela é cantada no momento das preces e não no final. Eu não quero que tome o lugar do hino. O lugar do hino é o lugar do hino. E Antônio, ele é testemunha disso, do quanto eu sou defensor dessa questão de defender realmente a tradição da igreja. Né? Eu sou um cara moderado, eu não sou um cara que quer transformar, sair chutando bola barraca, querendo passar por cima de todo mundo para fazer o que eu quero. Não, eu sou um cara moderado. Eu gosto de contemplar aquilo que é bom na igreja. Se for possível melhorar algumas coisas, a gente melhora. Se não for possível, a gente vai tentando outros caminhos. Né? Então, assim, eu falo isso mais por conta da questão do hino, né? Em nenhum momento eu quis ferir a tradição do povo. Não tem como a gente não voltar a esse assunto, né? Em nenhum momento a gente quis ferir a tradição do povo, a maneira do povo cantar, o jeito do povo fazer as coisas, né? A gente queria, já que tinha coral, vamos nos adaptar a um ritmo que não foi ideia minha, foi ideia do coral, que o coral tem coordenação. É tanto que o coral tinha 4 coordenadores e eram pessoas capacitadas para tomar qualquer tipo de decisão, é tanto que eles tomaram essa decisão na minha ausência e eu não tinha o que fazer a não ser ratificar, assinar embaixo. Então, aí as pessoas disseram que tinha sido eu que tinha mudado o nome de São Félix. E não houve mudança, né? Graças a Deus não houve mudança, ou seja,
não ferimos a tradição do povo. Só houve o que toda música que é música, né? É a junção de melodia, harmonia, ritmo e letra. Sem esses quatro Justamente. elementos, a música não anda. Então, o que a gente fez? Foi adaptar tudo que já existia a um ritmo. Foi isso que o coral fez. Não foi intenção de ferir nada, né? Mas o hino, ele veio como uma luva e foi o maior presente que eu poderia ter dado a Salgado pelos 2 anos que eu passei aí. Porque foram 2 anos, assim, espetaculares. Foram muito. Na verdade, o hino, vou pegar esses dois assuntos assim. Primeiro, eu não sabia dessa polêmica, né? É até uma surpresa para mim. Mas a questão do hino, até hoje, quando a gente vai tocar o hino, quem canta no coral com ritmo, etc e tal, tem sempre é um pouco contraditório com o pessoal, né? Os tradicionalistas da igreja sempre tem essa diferença. Verdade. Ao contrário da ladainha, que mesmo sendo você que conhece de música, você sabe que uma música normalmente em tom menor, ela é um pouco, vamos dizer assim, mais reflexiva, mais melosa, né? A música em tom menor, ela é mais melosa. Mas contrariando isso, a ladainha de São Félix, ela já começa com uma elevação muito boa, né? A melodia lá, 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 ela já começa para cima, né? Ela não começa Já triste, começa pra cima. pelo contrário, ela já começa para cima. Né? Se você observar, é quase que na mesma altura do refrão, né? O refrão já tem uma descendência, né? É, Já descendo um pouco, né? Desce um pouco. Mas as já um refrão estrofes, mais baixo. justamente, então a estrofe ela já começa para cima. Mesmo sendo um momento de reflexão e uma música começando em tom menor, ela tem esse diferencial. E acredite, é uma linda canção, uma linda música, um lindo hino. E realmente foi, foi, foi inspiração muito bonita para essa sua composição. E eu fiz questão de evidenciar esse seu projeto, porque, como você falou, é uma coisa que fica para a vida, né? Algum outro projeto, Shirley, algum outro projeto autoral? Eu me lembro de um CD que você gravou, inclusive você veio aqui em Salgado, né? Apresentou para a gente aqui, né? Foi. Naquele CD, na verdade, só tem a ladainha como autoral, né, ali. Mas Sei. eu tenho poucas coisas. Eu tenho 3 hinos de EJC que eu criei. Eu tenho outra ladainha, que é a do ladainha de São Cristóvão. Tem também um hino de São Cristóvão que eu compus. Então, assim, é pouca coisa. Na verdade, é como eu te falei, eu sou mais intérprete do que mesmo compositor, né? Eu nunca Você. enveredei muito por essa área da composição, mais pela área da interpretação. O Shirley, vou te chamar de tu e você, eu não sei como é que vocês se chamam aí em Fica à Pernambuco, vontade. né? É Tu, tu, você, você, tu, é, você. Então vou chamar de você. mesma coisa. É, você fez alguma parceria também em relação à música ou em relação a qualquer outro projeto que tenha também como fundamento ali a música? Ou a música sempre foi assim, projetos particulares mesmo, assim? Ou você, além dos corais, né? Você pode até falar aí como foi o trabalho que dá para fazer um coral, qual coral que você atribui assim uma significação não maior, mas diferenciada. Cara, é complicado, assim. Você me colocou numa encruzilhada, viu? Porque eu fundei 4 corais em Salgado. Mas, olha, não tem como eu não ter um carinho, assim, particular. Desculpem os outros, eu gosto de todos. Mas eu não tenho não tem como ser diferente, porque o primeiro coral que eu fundei foi justamente o coral da Matriz, a Matriz de São Sei. Félix. Então, o Corpo de Família, que era o nome do coral que existia, foi o primeiro coral que eu fundei. Né? Aí, depois, o segundo foi justamente de onde você mora, que é o de Riacho dos Currais. Quando eu saí daí, esses corais já tinham 2 anos de existência. Então, hoje, assim, eu não tenho nenhum projeto voltado à música, a não ser
de ser professor de canto, né? Porque eu dou aulas de canto Sei. online. Eu tô, esses últimos dias, eu tô um pouquinho afastado porque eu tive doente, aí o médico me pediu repouso, aí eu não estou dando aula de canto, mas agora no começo do ano eu já vou poder voltar, começo de 2021. Mas eu Tô estou entendendo, dando aula, cheguei. meu projeto é mais trabalhos particulares mesmo, eu gosto de ver as pessoas cantando, eu gosto de estimular as pessoas a cantarem, então são coisas que eu gosto de fazer. Em Salgado eu fazia o trabalho, lá no seminário, os meus colegas de seminário me chamavam de pastoralista. Mas era uma das coisas que eu amava fazer enquanto seminarista, era pastoral. Era, era, eu gostava de todas as dimensões, mas a pastoral era a que eu mais gostava. Nossa, quando chegava a sexta-feira que dizia, vamos para pastoral, menina, o meu coração picava. Eu Ô, gostava Shirley, demais de viajar para aí. aproveitando essa deixa aí de pastoral, eu gostaria que você explicasse, não para todos, mas também para mim, qual é a essência de fato do termo pastoral, para que a gente possa entender melhor. O termo pastoral vem de pastor, né? O pastor é quem pastora as ovelhas. Então, quando a gente chegou aí em Salgado, como eu tinha falado anteriormente, estava nesse ínterim, entre a saída de Padre Odésio e a chegada do Padre Léo, que até então ninguém sabia que ia ser ele, nem a gente. Inclusive, o Padre Léo era nosso formador, e a gente não sabia que ia ser ele. Né? E para mim foi uma experiência fantástica, pelo fato de eu já ser formador do seminário, ou seja, você trabalhar diretamente com um padre formador, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito boa. Eu cresci muito com o Padre Léo, muito, muito mesmo, enquanto pessoa, enquanto seminarista. Eu Aí, sei. assim, pastorear, né? Como você falou, de onde vem esse termo pastoral? É justamente isso, você pastorar as pessoas, não é ficar cuidando da vida dos outros, né? É Eu sei. você formar. É você formar as pessoas. Não adianta somente arrebanhar, era necessário formar. Então, esse era o nosso intuito, até a formação que a gente recebia no seminário, era de formar, de preparar as pessoas. E tanto que quando eu voltei do seminário, na minha paróquia lá em Serra Talhada, eu fiquei responsável pela a representação paroquial da liturgia e da catequese. Eu passei 2 anos, um ano como representante dos dois e 2 anos como representante da liturgia. É, justamente porque eu gostava muito dessa coisa de formação, de levar o conhecimento para as pessoas. E o canto litúrgico, ainda hoje é uma das coisas que eu mais assim, tenho carinho, tenho cuidado, tenho uma preocupação de formar. Não só isso, até porque como professor de canto, eu não ensino as pessoas a cantarem somente para cantar na igreja. Eu Eu ensino as sei. pessoas para cantar. Não importa se vão cantar no palco, se vão cantar numa igreja ou no altar, onde for. Eu gosto de formar as pessoas para cantar. É o meu O intuito, exercício mesmo do nos canto, projetos né? particulares. Oi? Eu sei. Para o exercício do canto, né? De cantar, eu tô Isso, entendendo que você faz, de forma ampla, né? justamente. Eu vou pedir Trabalho licença de mais forma. uma vez para cumprimentar mais algumas pessoas aqui, tá? Boa tarde. Eu queria dar boa Inclu, noite também a todo mundo, né? Mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo. é, Algumas pessoas já inclusive, mandaram aqui no PV que não conseguiram entrar, mas pronto. Beleza. Olha, inclusive depois eu sugiro, claro, que você vá na conversa, né, na entrevista que vai ficar salva no meu feed de notícias, e você vá lá e responda lá aquele comentáriozinho carinhoso que fizeram lá para você, tá certo? tá bom. Aqui eu não consigo fazer nada, eu só consigo falar contigo. Pronto. Mas eu também só estou vendo aqui, tá? E depois eu quero aqui cumprimentar a minha prima Simone Fernandes. Muito obrigado, Simone. Ao amigo José Emerson. Marcinho Baez aí em Recife, próximo de você aí, viu? Um amigo meu aqui de 12 Astros. Obrigado, Bom, graças Marcinho. a Deus. Também Analdo Vieira novamente, Tarcísio Gisnelândia Pereira, também conosco aqui, Adilson Cabeleireiro, aqui de Salgado São Félix, também Miguel Leonardo, lembra de Miguel? Miguel Silva, É, pronto, Miguelzinho. isso,
É isso aí também ao amigo, ao ilustre amigo, posso dizer assim como os demais, é o amigo Franklin Hermínio. Sabe quem é Franklin? Oh, Pronto. demais. Franklin, que inclusive foi o convidado inicial aqui do projeto, foi quem iniciou o meu projeto juntamente Olha, comigo. coisa Foi boa. o primeiro convidado, é. Franklin, que Massa. hoje está em Pocinhos. Muito obrigado, Franklin, Franklin pela fundou coral participação. também lá em Salgado, viu? Na comunidade de Alagamar, ele era missionário por lá. Ah, Franklin só não se tornou padre, mas vocação tinha, De né? sobra. Igual a você, igual a muitos outros, mas é aquilo, né? A gente tem que tomar a decisão correta na hora certa. Por isso que há quem diga que a vantagem de se caminhar a passos lentos é que você pode mudar o curso a hora que for mais necessária, mais conveniente, né? Então Verdade. isso é muito importante. Então, eu deixo o meu boa noite, meu carinho a todos que estão assistindo a gente. E voltando aqui para a nossa conversa, Shirley, uma pergunta que eu faço à maioria dos convidados, e não vai ser diferente com você. Shirley tem algum arrependimento? Arrependimento? Cara, assim, com relação à música, não, nenhum. Foi onde eu me encontrei, onde eu me realizei profundamente. Foi musicalmente falando. Foi Musicalmente falando, cantar. a É, música é a válvula de escape também, né? pra tudo, pra tudo, pra tudo. Quando eu quero Isso é muito fugir, bom. eu começo a cantar. Quando eu quero me recolher, eu começo a cantar. E quando eu quero falar para as pessoas, eu começo a cantar. E assim, A música é tudo. a música é. Sou apaixonado. Família. Família, nossa, cara. É até difícil definir, porque no começo desse ano, antes de começar a pandemia, eu precisei da minha família e minha família me acolheu com os braços, com as pernas, tudo que tinha direito, assim, sabe? Não faltou nada pra mim, nada, 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 pra você ter uma ideia. Então, família é base, é tudo. Entende, cara? Realmente. Shirley, me diga uma coisa. Qual seria? Você já certamente já realizou vários sonhos, né? E Sim. dentre eles eu acredito que é justamente viver a música. Eu não sei se você vive da música, mas pelo que você fala da música, eu percebo que você vive a música. Mas qual o sonho de Shirley em relação à música ou em relação à questão particular mesmo? Mas pelo que eu vejo, a música está tão impregnada em você que a música já é uma questão muito particular. É, hoje eu sobrevivo também da música, porque eu dou aulas de canto online, né? Vez por outra aparece um aluno novo, então eu sou convidado via um site chamado Superprof, da internet, e assim, às vezes aparecem algumas indicações, então vez por outra aparece um aluno novo também. Hoje também eu sobrevivo disso, mas paralelo a isso eu tenho meu trabalho como restaurador. Sei. Eu comecei a restaurar também nesse período que eu comecei a fazer pastoral em Salgado. É tanto que uma das primeiras imagens que eu restaurei foi a de Nossa Senhora do Texto de Riacho. Sei, cara. Eu cheguei, nossa, ela estava tão acabadinha, estava tão feinha no altar, o trono dela já praticamente não existia. Aí eu chamei a coordenadora na época, que eu não lembro o nome dela, e o filho dela foi até seminarista também, esqueci agora, faz muito tempo, muitos anos. Aí eu conversei com ela, perguntei se ela não queria, ela disse o que é que eu devo fazer, ele compra o material que eu faço. Foi uma das coisas que eu fiz com muito carinho e ainda hoje eu acho que eles conservam a imagem do jeito que eu deixei. Realmente você é ligado mesmo assim, né? Quando fala, tem um termo que Antônio Lucas fala, que eu acho interessante. Ele, quando fala da igreja, ele diz: é, nós construímos a igreja, mas não é só a igreja povo, não, é a igreja prédio mesmo, né? Uhum. Então, eu percebo que você também tem esse zelo muito forte com a questão material da igreja também, né? Tem, é claro que a igreja fundamental é a igreja povo,
mas assim, a questão, o patrimônio físico da igreja, eu percebo que você também é muito achegado, né, a essas questões, não é isso, Shirley? Eu não sou aquele tipo de cara assim como é que eu posso dizer? Tem muito católico que adora a imagem, a gente sabe disso, inclusive. Sim, Mas assim, já que tem, eu tenho um carinho e quero preservar, porque é uma arte, são artes sacras e tenho esse interesse de preservar. Agora eu estou chegando praticamente agora de uma maratona de 19 imagens, a menor de 40 centímetros e as duas maiores de 2 metros, da paróquia de Santa Isabel de Portugal, lá do município de Paulista, aqui vizinho a Recife. Eu restaurei todas as imagens praticamente da matriz, mas as vias sacras, que elas têm mais ou menos 80 centímetros por 40 de largura. E são todas de gesso, em alto relevo, então tem assim, todo um cuidado, né? Que se tem que ter, elas estão depredadas, as imagens também. Então eu sou muito ligado não somente às questões próprias do culto, né? Em lidar com as pessoas, mas também lidar com as coisas do templo também, que eu acho que é importante, né? Eu lembro quando eu passei por Salgado, a gente fez uma campanha para conseguir a primeira caixa de som e também eu lembro que o atabaque e a bandeirola eram meus e eu dei de presente ao Coral Culto Família para que eles pudessem utilizar, deixei lá na paróquia. Eu acho que o violão, não sei se a gente fez uma campanha também para conseguir, eu não lembro, eu sei que o pequeno também tinha um violão. Eu sei que essa caixa de som chegou e era uma das coisas que eu mais pedi assim ao grupo. Eu digo, ó, isso foi caro, tenham responsabilidade, saibam cuidar, saibam zelar, porque a gente vai precisar desse material muito daqui para frente. Então, não é porque foi uma coisa que foi conquistada, chegou na nossa mão, parece que veio meio que de graça, porque as pessoas ajudaram, né? Ou seja, eu sei que muita gente parece que vendeu rifa também na época, para a gente conseguir um caixa legal para comprar a caixa de som. Eu não lembro se a gente comprou um microfone também nessa época, eu lembro bem da caixa de som. E, sabe, eu pedia muito para eles, né? Tenham cuidado, porque se quebrar, vai sair do bolso de vocês. E Hum, coisa para a igreja, a gente pensa que é barato, mas não é. A gente se engana muito nessas questões de igreja, né? Eu vi um trabalho de restauro agora que a igreja está se esforçando para me pagar ainda, né? eu sei. Porque eu tive que, assim, eu quis ajudar, na verdade, a matriz lá do Paulista. Então, o valor foi abaixo do valor do mercado, parcelei, então, justamente para ajudar, porque eu sabia as condições, né? A gente também falando dessa questão de pandemia, quando a coordenadora me procurou, aí eu me preocupei muito com a igreja. Nossa, a igreja, essa altura, deve estar assim, se virando nos 30 para angariar fundos para se manter, né? Então eu não posso também cobrar um valor exorbitante, eu preciso chegar junto ajudando também dessa maneira. Então foi a maneira que eu encontrei também para sobreviver hoje em meio ao caos, porque o trabalho que eu fazia anteriormente ele dependia muito de visita às pessoas. Eu precisava visitar para poder fazer o meu trabalho acontecer anteriormente. Então, na pandemia, eu também precisei me reinventar. Foi quando começaram a surgir os alunos para aula de canto, foi quando começaram a surgir os projetos para restauração. Então, foi quando Deus começou a me mostrar mesmo algumas coisas que eu precisava fazer para me reinventar, porque senão eu ia passar necessidade. Eu ia passar por muitas dificuldades. Para tu teres uma ideia, eu passei vários meses desempregado, mais de um ano desempregado. E assim, Realmente fazendo é um bico complicado. aqui, um bico acolá, e quando entrou a pandemia, ou eu me reinventava e aproveitava a oportunidade que aparecia, ou eu ia passar por sérias dificuldades.
realmente, foi um momento delicado, né? E todo mundo tem suas dificuldades, a vida é muito complicada, né? Todo mundo tem sua cruz. E você melhor do que eu sabe falar isso. Eu apenas cito algumas coisas, mas eu não conheço tanto quanto você. Mas eu quero pegar aí duas questões importantes que você citou para mim reforçar. Você falou na questão de corais, né? Você chegar e dar uma panderola e um atabaque, que era artigo de luxo naquela época, né? Você É. ter um instrumento rítmico, né? Surgiu até depois não sei se é um afroché, né? Aquele negocinho assim que Uhum. fazia lá. Afuxé, E, afuxé. afuxé, né? Pronto. É. E você chegasse num coral, o sonho de consumo do coral era ter justamente a questão do atabaque e uma panderola. Consequentemente, se tivesse uma pessoa que tocasse violão, aí já era, né? Já era um luxo, tá entendendo? E foi muito importante a sua passagem aqui, porque depois desse momento, Shirley, quando eu vim para Riacho dos Currais, já existia o coral formado, eu fui apenas agregar com um pouco da musicalidade que eu tinha, né? E a gente começou a sair nas comunidades vizinhas com uma caixinha amplificada, atabaque, panderola, violão nas costas e fazendo as celebrações nas casas. Fizemos Que muito massa. isso. Fizemos muito, entendeu? Hoje, graças a Deus, cada comunidade tem a sua capela. Os participantes dos corais, em alguns lugares, diminuiu, em outros aumentou. Enfim, foi plantada a semente e, bem ou mal, graças a Deus, cada comunidade tem seu grupo lá responsável. Então, isso também, com certeza, se deu, com certeza, falo isso com propriedade, se deu aquela sementinha que você plantou lá, juntamente com o seu pessoal, e foi muito importante isso para nós todos, sabe? Então, isso é Na muito importante. verdade, na verdade, praticamente eu cheguei fundando a comunidade de Riacho dos Currais, porque não existia. Eles tinham acabado de construir a capela no terreno lá do pessoal da família de Vânio, né, de seu Rio e tudo. E Neva era uma das pessoas. Quando eu cheguei na comunidade, meu Deus do céu, olha, digo para você, era uma comunidade simples, era uma comunidade humilde. Eu dormia no colchonete no chão, mas, cara, era com tanto prazer que eu ia para aquela capela, assim, com tanto amor, com tanto carinho, que tu não tem noção. E quando eu via aquele pessoal jovem, sabe, querendo se reunir, querendo fazer alguma coisa diferente, a missa de fundação da capela foi arretada, foi linda. Eu ajudei nesse processo, sabe, de fundação da igreja. E quando foi no final, que eu pedi uma avaliação, aí eu falei com Neva, né, a tia de tua esposa. Eu disse, eu Isso. preciso de uma avaliação para levar para o seminário. Eles estão exigindo e eu preciso que essa avaliação venha de vocês. Ela era uma fazia parte do conselho, né? Ela, a Dona Glória, seu Bill, tinha mais gente, eu acho que eram mais 5, 6 pessoas que participavam do conselho da comunidade. O conselho fui eu que fundei também, justamente para esse conselho ficar responsável pelas atividades da capela. E pelo que fosse necessário dentro da capela. Aí deixa eu ver aqui. Sim, aí eu lembro que quando foi na última celebração que eu participei, a Neva chegou para mim e disse assim: como é que tem que ser essa avaliação? Aí eu disse: não, a avaliação é livre. Você pode colocar tanto pontos negativos como pontos positivos ao meu respeito. Não tem, eu não vou e nem posso interferir. E Valmir, ela fez uma poesia da minha história, da minha passagem durante 2 anos, como eu praticamente eu administrava, né, como se fosse já um padre, entre aspas, mas não era Sim. padre, né, não era ordenado, mas eu administrava aquela comunidade junto com eles de uma maneira que ela contou essa história em poesia. Cara, isso me deixou profundamente encantado.
Aí sabe qual foi a besteira que eu fiz? Eu Hum. peguei todas as avaliações, entreguei na mão do meu reitor, achando que elas iam voltar. Aquilo foi arquivado. Eu tive a oportunidade, crendo eu, né, na minha ingenuidade. Poxa, eu poderia ter feito uma cópia disso, cara, para ter assim, porque, cara, foi emocionante você ver uma pessoa fazer uma poesia com toda uma história de vida de 2 anos que eu passei ali na comunidade sua, com tanto carinho, ela leu com tanto fervor, com tanta emoção, e eu fiz. Ela disse: Isso serve como avaliação? Eu disse: Eu acho que serve, eu vou levar. Está contando tudo o que eu fiz, eu vou levar. E foi algo que foi assim, o meu reitor foi extremamente encantado, porque era no último ano, quando ele pediu essas avaliações, ele era meu formador também, e era meu reitor do seminário, o Padre Cláudio Sartori. Ele ficou assim encantado com o trabalho que eu tinha realizado aí, na pastoral. É porque assim, a gente tem que entender também que nem sempre é vontade de Deus aquilo que é vontade nossa, né? E Ah, a é gente verdade, cara. também não pode querer falar assim, tudo a ferro e a fogo. Ah, porque você não foi. Até hoje as pessoas perguntam, por que você não foi padre? Por que você não foi padre? Porque Deus não quis, não era essa a vontade dele na minha vida. Queria realizar outras coisas. E até Shirley, se você me permite, assim, também não foi vontade, vamos dizer assim, vontade sua também, né? Tem que ouvir esse respeito também pela vontade da pessoa naquele momento, né? É, de fato, assim, eu acabei enveredando em outras áreas, voltei à minha área de formação, porque eu já era graduado naquela época, quando fui pro seminário, já tinha licenciatura em História, então eu resolvi seguir por esse caminho também. E foram aparecendo oportunidades, foram aparecendo outras coisas, e eu acabei que fui ficando, e estou por aí até hoje, graças a Deus. Mas é verdade. Isso é importante porque a gente, como eu falei, né? A gente faz nossas escolhas, por isso que o livre-arbítrio ele é tão importante, né? Porque Sim, nem tudo a gente pode culpar a Deus nem ao acaso, né? Tem uma questão do nosso livre-arbítrio, né? a gente tem que tomar decisões e ser responsável por elas, pelas consequências, por tudo que vier junto, né? E hoje eu sou um cara muito feliz É também, verdade. muito feliz. Apesar de Isso é não ter importante. chegado naquela época, eu sofri muito, ter saído, não sei o que, doeu um pouquinho, mas depois passa. São mais de 20 anos já e assim, depois você vai percebendo que não era a vontade de Deus mesmo, que não era bem isso. Talvez se eu tivesse chegado lá eu não estivesse tão feliz como eu sou feliz hoje. Justamente, é isso. Por isso que as escolhas elas são justamente para isso. Shirley, me diga uma coisa, qual seria o sonho de Shirley? Cara, meu sonho hoje é me realizar profissionalmente. Seja na área do canto, seja na área da restauração, eu tenho esse sonho de me realizar com arte. Eu quero fazer arte. Eu quero cantar para as pessoas, eu quero dar aulas de canto, eu quero pintar, eu quero. E ainda hoje eu tenho esse trabalho que eu fiz lá na matriz de Paulista, me renderam outros frutos. Ou seja, ainda hoje eu tenho imagem aqui em casa para restaurar. Ou seja, foi Eu chegando, sei. fui chegando, fui chegando e Deus não abriu uma porta, ele abriu um portão, assim, sabe? Através de pessoas que foram minhas parceiras durante esse período. Ou seja, esse ano foi muito difícil para muita gente, mas assim, é um ano que Tu eu tá tenho na muito a internet, agradecer família? a Deus, sabe? Oi? Não, foi um negócio aqui. Mas é isso mesmo, cara. Isso é importante. Assim, quer dizer que Tenho até muito a então, agradecer a Deus, sabe? até antes da pandemia, você ainda não trabalhava como restaurador. Oficialmente não, eu fazia um trabalho aqui, outro lá, era muito perdido, eram raras essas situações, né? Mas eu Eu sei. vi que é uma coisa que provavelmente pode dar certo. Você potencializou, né? Sim, Shirley, me diga uma coisa. Quais as estimativas para uma próxima visita em nossa cidade, Salgado São Félix? estimativa.
Cara, eu tô devendo literalmente, até financeiramente. Ai, meu Deus, até financeiramente. Eronides vai me matar. Eronides esse ano e Roberto me ajudaram, depositaram até um valor na minha conta, tudo para eu participar da festa, mas eu tive tanto imprevisto no começo do ano que não deu. Eu precisei tratar da minha saúde e tudo mais. Depois eu precisei utilizar o dinheiro e tudo, foi para comprar minha medicação. E ela depois simplesmente olhou para mim e disse, mas de qual dinheiro você está falando mesmo? Sabe? Então, sabe, foram presentes que Deus colocou na minha vida, porque quando eu mais precisei, estava ali. Sabe? Então eu estou devendo mesmo, literalmente, uma visita a Salgado e eu tenho que me organizar para dar um pulinho aí o quanto antes. Não sei se na festa, na próxima festa. Porque é tão difícil a gente combinar as coisas assim, se planejar. Eu sou muito assim, às vezes quando eu me planejo demais não dá certo. Já Eu me sei. planejei tanto. O restauro mesmo agora da matriz, eu me planejei para terminar num dia, eu terminei 4 dias depois. Quando eu me planejo não dá certo. Aí às vezes eu prefiro estalar o dedo assim de supetão e dizer vamos, 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 porque se eu for me planejar, me organizar, não vai. São casos, né, que acontecem, né? Shirley, é o seguinte, cara, estamos chegando já extrapolamos até um pouco do horário aqui, Ou, mas eu gostaria de lhe agradecer pela participação, pela entrevista brilhante. Quero pedir desculpa pelos entraves da internet, que às vezes dá umas interferências, e eu acredito que seja minha, que a minha internet ela não é 100%. E eu gostaria que você mandasse um abraço especial aí para as pessoas que estão lhe assistindo, para as pessoas que ainda vão lhe assistir, certo? E fizesse suas considerações finais aí. rapaz, eu gostaria primeiramente de te agradecer por essa oportunidade. Foi mais um presente que eu ganhei esse ano de 2020. Mais uma coisa que eu tenho para agradecer a Deus. O fato de poder estar contigo hoje, eu nem, não esperava, sinceramente. Tá fechando um quadro que você criou com tanto carinho, assim, para que nesse momento da pandemia a gente pudesse entreter também as pessoas. Eu gostaria de estender esse meu agradecimento a todas as pessoas que estão participando aí com a gente na live, mandar um abraço para cada um cheiro no coração. E como para nós católicos ainda é Natal, né? Feliz Natal para todo mundo. Todos vocês foram e são presentes de Deus na minha vida. Eu agradeço de coração a cada um por tudo. É, Sabe, se eu pudesse hoje dar um abraço pessoalmente em cada um, eu daria. Mas como eu não posso, a gente manda um abraço virtualmente que dá certo. E que 2021 seja um ano, assim, amplamente abençoado. Né? Que aqueles que não tiveram dificuldade em 2020, tiveram problemas em 2020, que, assim, a minha dificuldade foi mais a minha luta pessoal. Eu não posso dizer a você que eu tive um 2020 ruim, eu tive um ano abençoado, eu, falando de mim. Mas eu sei que, ao contrário de mim, muita gente sofreu com essa pandemia, sofreu por conta do desemprego, por conta de tudo. Então, eu quero dizer a você que 2021 seja de fato abençoado na sua vida, que Deus tome lugar, tome a frente, coloca todos os seus projetos na mão de Deus, porque foi o que eu fiz esse ano. Eu coloquei todos os meus projetos na mão de Deus, nas mãos dele, e o que aconteceu? Todos os projetos que eu tinha caíram por terra e Deus colocou os dele. Aconteceram coisas maravilhosas, fantásticas, e se eu fosse descrever, a gente ia passar a noite toda aqui. Eu tenho só a agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês por todas as oportunidades, pela amizade, pelo carinho, por tudo o que nós somos uns para os outros, né? E pedir que Deus derrame copiosamente seus bênçãos sobre cada um de vocês. Amém, Shirley. Eu quero lhe dar um abraço virtual também.
Receba meus cumprimentos em nome de minha esposa Andréa, minha filha Samira, de tia Neva, de tia Ló, né, Clautide, certo? Uhum. Seu Pedro, aqui Bom, da nossa comunidade, manda um e de todas abraço as para todo pessoas, mundo aí. beleza, e de todas as pessoas que conheceram o seu trabalho, sua importância, e quero lhe dizer que quando vier em Salgado, querendo aparecer aqui em casa, fique à vontade, Oxe, viu? eu vou E, tomar um cafezinho. e claro, quero, pronto, e quero dizer também que, mais uma vez, né, agradecer a Aldeni por ter mediado praticamente esse encontro entre a gente, que foi Olha, vai ser embora aqui, casual. viu? Confesso para você que foi casual, não havia me passado pela cabeça, não vou mentir, entendeu? Mas foi tão intenso e tão maravilhoso essa conversa serena, tranquila, pacificadora, uma conversa Eu de, que de, de digo, eu que agradeço. sobreviventes, né? De sobreviventes, porque ter chegado nesse período do ano, num ano tão crítico, de perdas para muita gente, e a gente está aqui de pé, a gente só tem a agradecer. Então, receba os meus cumprimentos e muito obrigado por ter agregado aqui a esse modesto projeto. Um abraço, fique com Deus, saúde e paz. Você também. Tudo de bom. Um abraço.